Agora, dando continuidade, né, com a nossa aula do dia de hoje, nós vamos abrir o livro na disciplina de História, na página 40, e nós vamos falar hoje sobre as novas indústrias para modernizar o Brasil, né? Nós iremos ver o processo de expansão da industrialização no nosso país, principalmente em meados do século XX, em que outras regiões elas receberam grandes indústrias, o que consequentemente levou à urbanização dessas regiões. Surgiram as indústrias de base, e com as indústrias de base, quando elas surgiram, né, elas possibilitaram que diversas tecnologias e produtos fossem fabricados no nosso país. Antes dessas indústrias, grande parte da matéria-prima e do maquinário elas eram importadas, tá? O que fazia com que os preços eles ficassem mais caros, né, e a produção reduzida. Mas houve um grande crescimento econômico. Logo depois veio as indústrias de bens de consumo duráveis, como as indústrias de automóveis e de eletrodomésticos. Mãe, essa fábrica onde você trabalha não se parece em nada com as fábricas do início do século XX que você me mostrou. Você tem razão, Urbano. Com o tempo o país cresceu, novos trabalhadores surgiram e a cidade voltou a crescer. Isso quer dizer que as cidades grandes continuaram a atrair pessoas de outras regiões? Lúcia estava gostando de ter um momento de conversa com a família. Por isso, continuou a explicar como tanta gente foi parar nas cidades brasileiras. Depois que as grandes cidades brasileiras receberam as primeiras indústrias e sofreram transformações urbanísticas, o fluxo de pessoas para esses espaços só aumentou, sobretudo a partir de 1940, com a instalação de novos setores industriais e comerciais urbanos. A mãe de Urbano explicou que, até então, boa parte das matérias-primas e maquinários era trazido de fora do país, por isso era necessário construir indústrias nacionais que produzissem esses recursos. Questão: na sua opinião, quais tipos de recursos e produtos são necessários para que uma indústria inicie sua produção? Assim, o governo da época decidiu promover a instalação das indústrias de base no país, ou seja, indústrias que produzem matérias-primas e equipamentos para outras. Nesse primeiro momento, foram criadas indústrias de mineração, para a extração de minerais no solo, e de siderurgia, para transformar os minérios extraídos em chapas e barras metálicas. Nessas imagens vocês veem aí, né, a construção da companhia siderúrgica em 1941 e a extração de minério de ferro em 1952. Além disso, foi estimulada pelo governo a instalação de hidrelétricas para atender às demandas de energia elétrica das fábricas e das cidades. Com as cidades de base instaladas, foi possível a instauração de outras fábricas do Brasil. Assim, a partir de 1950, indústrias automotivas puderam se desenvolver no país e os automóveis passaram a ser totalmente produzidos aqui. Em 1959, ocorreu a instalação da fábrica da Volkswagen no Brasil, na região do ABC Paulista. Aí mostra aí a imagem, né, da fábrica. Na página 42, na questão 2, diz assim: no seu dia a dia, é possível ver as transformações ocorridas nas cidades com a introdução das indústrias automobilísticas? Se sim, de que maneira? Urbano pegou uma fotografia que estava sobre a mesa. Ela mostrava um trecho de trânsito congestionado em uma via da cidade de São Paulo, registrado por sua mãe. Então, uma dúvida surgiu. O combustível usado nos automóveis antigamente era importado? Lúcia, então, resolveu falar sobre a Petrobras. Nós iremos pular, tá? Essa parte aqui da página 42, nós não iremos ver. A página 43... né, onde as pessoas não param de migrar, também não. A página 44 também não. E nós vamos para o exercitando na página 45, tá? Questão 1. O exercitando, como a tia sempre fala, é uma revisão dos conteúdos já vistos. O pai de Urbano propôs uma atividade sobre o início do processo de industrialização no Brasil. Rui iniciava uma frase e Urbano deveria completá-la. Leia o início de cada frase da coluna e ligue a sua correta continuação na coluna B. A cultura do café está diretamente relacionada. Aí do outro lado, né, vocês vão ler e de acordo com cada um vocês vão fazer essa relação, né, essa ligação.
Vamos para a questão 2. Urbano olhou pela janela de sua residência e observou a rua onde mora. Isso o fez pensar nas primeiras transformações urbanísticas que as cidades sofreram nas primeiras décadas do século XX. Quais transformações foram essas? Página 46, questão 3. Urbano decidiu registrar no caderno algumas frases sobre o que aprendeu com sua mãe. Ajude-o a escrevê-las, completando-as com as palavras e expressões do quadro abaixo. Fábricas, bens de consumo não duráveis, imigrantes, assalariadas, e fazendas. Vocês vão ler e vão completar com a palavra adequada. Questão 4. Assinale com um X as alternativas corretas sobre o conteúdo que estudou neste capítulo. Mesma coisa, ler e marcar. Questão 5. Para entreter o filho, a mãe de Urbano lhe propôs um passatempo. Nele, o menino deveria ler algumas afirmativas e encontrar os termos a que cada um se referia em um caça-palavras. Assim como Urbano tenta encontrar no caça-palavras abaixo o termo associado a cada frase a seguir. Nós temos aí 5 frases, onde vocês vão fazer a leitura e vão procurar a resposta. Questão 6. Urbano encontrou a seguinte imagem de uma indústria no século XX. Como ela se relaciona com a migração de pessoa? Nós estamos encerrando aqui na página 47, tá? Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia e até amanhã. Beijos!